Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, nós falamos um pouquinho sobre o reino de Deus. Vamos falar mais um pouco sobre esse reino maravilhoso ao qual nós pertencemos. Desse reino que o nosso Mestre, o nosso Deus, na pessoa de Cristo, foi pregador dele. Jesus pregou sobre o reino. Evangelho de João, capítulo 3, do verso 1 ao verso 5. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, o principal dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode voltar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e glorioso Pai, queremos, Senhor, nesta noite, como em todas as noites e em todos os dias da nossa vida, engrandecer, Senhor, o Teu nome. Bendito, Senhor, és Tu, o Teu nome é santo, a Tua palavra permanece para todo sempre. E, Senhor, estamos aqui pedindo-lhe então, Senhor, perdão pelos nossos pecados, as nossas faltas, as nossas transgressões. E diante do trono da Sua maravilhosa graça, pedir que o Senhor nos ajude, como ovelhas do Seu pasto, como povo Seu, como os Seus filhos. Nos ajude, Senhor, a cada dia compreendermos a Tua palavra e obedecermos ela, Senhor, nas nossas vidas. Trabalha, Senhor, na vida destas almas, de todas estas almas que estão aqui nesta noite. Fala com elas, Senhor. Toca-lhes em seus corações. Que a Tua palavra seja penetrante, Senhor. Que ela penetre mesmo dentro dos corações e aprofunde, Senhor, para dentro das almas. Pai querido, peço também por aqueles que não estão aqui, que o Senhor esteja cuidando, Senhor, de cada um, que o Senhor esteja então abençoando também. Esse é o nosso pedido. Cuida das crianças, Senhor, que estiveram aqui nesse domingo de manhã. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Abençoa a Tua palavra. Fala conosco através dela. E em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo, que nós agradecemos. Amém, Pai Celestial. Podeis sentar. O Evangelho do Reino. Então Jesus, ele foi o pregador do Evangelho do Reino. Ele falou sobre esse reino. Sua mensagem, primeira mensagem foi: olha, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus já. Então o reino de Deus, ele já está aqui, ele já está agindo, ele está dentro de nós. Mas nós temos alguns problemas. O evangelho desse reino, elas são as boas novas para nós a partir do pleno entendimento da existência desse reino celestial e do seu rei. Mas nós temos muitas almas, e muitas mesmo, meus irmãos, muitas, que estão aí, de alguma maneira, até denominados cristãos, vivendo a partir de provar que Deus existe e que o reino de Deus existe. Uma coisa que nós não temos que fazer é provar nada para ninguém. Nós não temos que ficar preocupados em querer provar, porque a nossa preocupação como filhos deste reino é viver esse reino a partir de que nós conhecemos Ele, nós entramos dentro dEle, ou Ele entrou dentro de nós, e viver Ele. Mas tem muitas almas que estão aí, são muitos mesmos, que estão tentando provar
para as outras pessoas e preocupados e ansiosos em provar que esse reino existe e que esse Deus existe, mas esse não é o nosso caso, porque nós vivemos a partir da existência desse reino. Nós entendemos como filhos de Deus que nós passamos verdadeiramente a viver a partir de que esse reino entrou em nós. Ele tomou posse da nossa vida. Então, a igreja de Jesus, ela não está aqui para ficar provando para ninguém que Deus existe. Essa não é a nossa preocupação. Então, a nossa luta não é para provar para a ciência, para a física quântica. Deixe os quânticos, eles já estão se dobrando à palavra de Deus. Deixa o cientista trabalhar. Nós não temos que ficar preocupados com a ciência. Porque, meus irmãos, é até uma covardia. Porque nós trabalhamos com aquilo que é revelado. A ciência está buscando resposta. E nós já temos a resposta. Quando a pessoa fala assim, olha, lá na escola ensina a evolução. Para mim não tem problema nenhum. A escola pode ensinar o que eles quiserem lá de evolução. O que eu sei e o que está intrínseco em mim e na igreja a qual eu pertenço e nas crianças de escola bíblica que frequentam aqui, é que eles aprendem criação. Então isso é uma questão bíblica da minha vida. É um conceito que Deus colocou em mim através do seu reino. Então não importa o que a ciência ensina, não importa o que a escola vai ensinar sobre evolução. Nós cremos plenamente na criação. E é por isso que hoje eles creem na evolução, amanhã eles não creem mais, ano que vem eles tiram da lição, depois volta de novo, e assim é que é. Mas quando eu olho para essas coisas acerca do reino de Deus, eu fico imaginando o cientista como um cara que está escalando uma montanha. E que quando ele chegar lá no topo da montanha, vai ter um servo de Deus sentado numa cadeira bem confortável, lá em cima da montanha, com a Bíblia aberta, falando assim para ele, eu te avisei. Eu falei para você. Foi você que não quis ouvir. Nós não vivemos a partir de provar que o reino de Deus existe. Nós vivemos a partir da existência desse reino. E esse reino está em nós, está dentro de nós. Então vai chegar um dia que os nossos queridos cientistas e físicos e sei lá mais o que, eles vão falar, poxa vida, hein? Mas deixa eles descobrir as coisas. Nós não temos medo. Filho de Deus não tem que ter medo do que ciência faz. Porque nós temos um problema de querer, né? E temos medo de responder aquilo que a Bíblia diz. Nós não temos que ficar com medo, porque o nosso Deus é absoluto, pleno, eterno, duradouro, para sempre. Nós não temos que ficar com nenhum desses temor dentro dos nossos corações. Mas o nosso querido Nicodemos aqui, esse texto ao qual nós lemos, esse homem que pertencia a uma religião, e um dos motivos dele ter ido até Jesus é porque a sua religião, chamada dos fariseus, vivia ainda plenamente de uma maneira tentando provar que Deus existe e que seu reino existe. Tanto é que o que atraiu Nicodemos até Jesus foi o quê? Versículo 2. Vamos lá. Olha só o que levou esse homem até Jesus. Ele é um religioso, ele é o principal da sua religião. Quer dizer, e Jesus no versículo 10 chamou ele do quê? Você é um mestre de Israel. Você é mestre, ou seja, você ensina. Você é aquele que ensina as outras pessoas. E aí, o que levou Nicodemos então a Jesus? Olha só, esse homem está falando e tentando provar para as outras pessoas, humanamente, que Deus existe e que o reino dele está lá. Então essa não deve ser a nossa preocupação. Mas o que levou Nicodemos então a Jesus? Vamos lá, versículo 2. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for. Então, ele não foi até Jesus por causa da palavra,
Ele não foi até Jesus porque Jesus quebrou totalmente a questão religiosa do seu tempo. Não, ele foi a Jesus à noite, escondido, porque ele é um religioso tentando provar para as outras pessoas que Deus existe e que o reino de Deus existe. E que ele só entende de uma maneira. Eu tenho certeza que o Senhor é da parte de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor não é Deus. Mas que o Senhor é da parte de Deus, porque os sinais que o Senhor faz só pode ser de uma pessoa que é de Deus, ou vem de Deus. Mas o que ele não reconhece em Jesus é o próprio reino de Deus estabelecido diante dele. Porque Nicodemos, como a maioria dos fariseus, quando chegavam em Jesus, eles diziam o quê? Senhor, dá-nos um sinal. Faz um milagre. Nós queremos ver alguma coisa. Então não é diferente hoje. Não é diferente das almas que estão aí atormentadas. Aí você pega aquele panfleto que deveria ser um panfleto de evangelização. E aí está escrito lá assim, ó. Você quer parar de sofrer? Você quer a sua independência financeira? Então esse é o trabalho. O trabalho de saber que tem muita gente aí ainda dizendo, na televisão, no rádio e no panfleto, vem aqui, que nós vamos provar para você que Deus existe. Enquanto que o reino de Deus, aquele que o reino de Deus encontra ele passa a viver a partir desse conhecimento. Ninguém precisou provar para mim que o reino de Deus existe. A partir do momento que o reino de Deus me encontrou, eu passei a viver a partir da existência do reino na minha vida. Então isso é o que está acontecendo com Nicodemos. Isso é o que acontece com muitos dos nossos irmãozinhos. E tem mais um detalhe. Quando a gente fala assim, ó, a gente vai evangelizar. Nós vamos anunciar uma mudança radical na história. Porque quando você vai evangelizar, você vai falar sobre o quê? Sobre a salvação e sobre um reino que vai se estabelecer plenamente. Então você está dizendo para a pessoa, ó, eu vou falar uma coisa para você, eu quero te avisar de uma coisa. Tudo que está estabelecido nesse mundo vai ser mudado. Tudo que está estabelecido pelos homens, Deus vai mudar. Porque o reino de Deus, ele vai tomar conta daquilo que está estabelecido. Então vai ser uma nova ordem. Vai ser uma nova economia. Vai ser um novo tratamento com as nações. Vai ser uma nova vida a partir desse princípio do reino de Deus, que plenamente estará estabelecido. Então você está dizendo para a pessoa, quando você vai evangelizar, que não somente Cristo salva, mas que uma grande mudança vai acontecer. E a primeira mudança que nós falamos desse reino de Deus, que Jesus está falando aqui para o Nicodemos é, olha, nós deixamos a desobediência, a rebeldia, e quando o reino de Deus nos encontrou, olha, foi colocado em nós a sujeição a esse reino. Sujeição ao reino de Deus. Mas a maioria das vezes, irmãos, nós estamos com a Bíblia na mão, ou com a palavra no coração e na boca, tentando fazer com que as pessoas reconheçam o reino de Deus por provar humanamente que ele existe. E Jesus diz uma coisa, olha, aquele que não nascer de novo ele não pode ver, aquele que não nascer da água e do Espírito ele não pode entrar, então ele só pode ver se ele entrar. Uma pessoa nunca vai compreender o reino de Deus se ele não entrar no reino. Ele nunca vai passar a ver o reino de Deus como ele é, se ele não entrar no reino. E agora, os nossos irmãozinhos teólogos, há muito tempo, estão discutindo se é a pessoa que entra no reino, ou se é Deus que faz ele entrar no reino. Eu sei de uma coisa que a Bíblia diz. Jesus diz que o Pai vai revelar o Filho para quem ele quiser. Isso eu sei que está escrito lá em Mateus,
capítulo 11. Então eu não tenho dúvida de que uma pessoa só vai passar realmente uma alma a ver o reino a partir que ele entrar no reino. E ele só pode entrar, ele só pode ser transportado para esse reino a partir de Deus. Porque se fosse pelo querer das pessoas, se fosse por eles decidir, então, meus irmãos, se fosse por Adão clamar por misericórdia de Deus, enquanto nós falamos dessa mudança, é uma mudança plena. A segunda mudança que vai acontecer, dessa mudança radical na vida dos homens, é você então começar a viver o conceito do reino já. E o conceito desse reino já foi ensinado desde o princípio da criação. O que Deus ensinou para o Adão? Para o Caim e para o Abel. Quando o Caim e o Abel foram levar o sacrifício, e Deus disse para ele assim, olha, se você fizer o correto, você vai ser aceito. Então você tem que me amar acima da sua vontade, acima do seu desejo e acima daquilo que você pensa ou acha. O Caim tinha as melhores intenções. Mas a questão com Deus é assim. Ou você faz o que Deus manda, ou então Deus não aceita. Isso foi com o Caim, foi com o Abel. Quando Deus foi tratar com o Caim assim, Caim, aonde está o teu? O que é isso, meus irmãos? Isso é o evangelho do reino. Isso mostra que nós temos uma responsabilidade com as outras pessoas. Um dia eu estava na padaria aqui comprando pão cedinho e tinha um rapaz aqui, e ele conversando com o outro, ele falou assim, olha, nós temos que fazer alguma coisa para ajudar a cidade, ajudar essa juventude, ajudar essas crianças. Aí o rapaz falou para ele assim, não, mas isso aí não é problema nosso, isso é problema do poder público. Ele falou, não, é um problema nosso. Porque esses meninos e meninas que estão hoje correndo nas ruas aí, andando para lá e para cá, esse um dia pode ser o seu genro, sua nora, você não sabe. Então você tem que cuidar dele. Porque você não sabe se ele vai ser o seu genro, a sua nora, você não sabe, meu querido. E aí ele olhou para mim e falou, e aí, pastor, como é que tá as coisas lá? Falei, também, graças a Deus. Então isso, meus irmãos, traz então de Deus esse projeto do reino, esse reino celestial que desde o princípio Deus ensinou tanto para Eva, quanto para Adão, quanto para Caim e quanto para Abel. A amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a você mesmo. E aí Deus perguntou para o Caim, cadê o teu? Pois é, cadê o nosso irmão? Cadê o nosso próximo? E esse é o reino de Deus. Que não é a partir do que eu quero provar, mas é a partir do que eu vivo ao fato de conhecê-lo. Dele estar dentro de mim, dele fazer parte da minha vida. Quando nós falamos de culto, o que nós entendemos de culto, irmão? Nós entendemos um dia certo para vir na igreja, começar com a oração, começar com o cântico, cantar o hino, vai lá, vamos fazer a música, o pastor daqui a pouco pega o microfone, começa a pregar. Nós entendemos o culto assim. Quantos cultos tinha lá no jardim? Deus vinha falar, e creio que todo dia Deus vinha falar com quem? Com Adão. Então tinha lá a criação de Deus, o Filho de Deus lá, criado. E aí tem um culto. Porque o Adão está ouvindo tudo o que Deus tem para falar. Já pensou se o Adão olha para Deus e fala assim, Senhor, vem depois das 18 horas, porque agora eu estou ocupado. Tem coisa para fazer. Nós perdemos, meus irmãos, com a nossa queda lá no jardim, que não é o Éden. Porque o jardim foi construído no Éden. Não é o jardim do Éden. O jardim foi construído no Éden. Alguns creem que Éden foi o nome que Deus deu para esse mundo. E aí Deus podia chegar lá no Adão. E aí?
Vamos começar o culto? Não, só depois. E hoje talvez não vou ter tempo. E aí o Nicodemos vai ter com Jesus, vai falar com o Cristo, ele fala que ele vê os sinais e tudo mais, mas ele não reconhece o reino. Então, nós temos essas responsabilidades. Nós temos pessoas morrendo, todos os dias temos notícia, crianças morrendo, e aí a gente vai lá, né, a internet, aí mostra aquela foto do menino que morreu, é comovente, irmão, é triste. É triste. Mas aqui na cidade de Oriente nós temos também. Então eu preciso primeiro cuidar dos que estão aqui. Para depois então eu começar a pensar em ajudar os que estão para fora. Porque esse evangelho do reino, ele não consiste somente em palavra. Porque palavra você pode falar. Paulo escreveu aos Coríntios no capítulo 4 e ele diz assim, o reino de Deus, ele não é só de palavra, mas ele é do quê? Poder. É de vida manifestada. É de vida outorgada por esse evangelho que me alcançou, esse reino de Deus. Um reino de Deus que eu não vivo a partir de provar que ele existe para o meu irmão. Eu vivo a partir de que eu conheci ele na minha vida. Ele é existente para mim. E ele faz parte da minha vida. E Jesus foi o que mais pregou sobre o reino. O Nicodemos, ele era o principal, ele era o cara lá que ensinava, ele era o doutor, mas ele ainda estava preso na sua religião de tentar provar para a pessoa que Deus existe. Agora, abra a sua Bíblia, no Evangelho de João mesmo aí, só que capítulo 10. Os homens chegavam em Jesus e diziam assim, olha, nós queremos um sinal. Nós queremos que o Senhor nos mostre. Não, Jesus falou, não tem sinal para vocês aqui. Porque o reino de Deus, ele não precisa de ninguém provar que ele existe. Provar que Deus existe. Não. Nós vivemos a partir do dia em que esse reino tomou conta da nossa vida. E passamos a ser filhos deste reino e viver para esse reino. E viver com, meus irmãos, aquilo que o reino me ensina como deve ser. Porque se você vai falar para uma outra pessoa que vai haver uma grande mudança nesse mundo, mas a pessoa olha para você e não vê em você a mudança. Então a mudança tem que ser a partir de mim. Porque quando Jesus pregava sobre esse reino, a pessoa olhava para Jesus e Jesus então vivia, porque ele é o próprio reino de Deus. Então ele podia falar, vai vir uma grande mudança, vai vir justiça, vai vir amor, vai vir misericórdia, porque eles olhavam para Jesus e via tudo isso. E o reino de Deus, meus irmãos, ele tem uma porta aberta. E lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, aquele versículo que as nossas criancinhas sabem decorado. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá, e achará pastagem. A porta desse reino está aberta, mas o grande problema é que a gente ainda está tentando e querendo provar para as demais pessoas que ele existe, sendo que ele já é existente na nossa vida, visível e atuante. Basta a minha vida então começar a viver como esse filho do reino, o conceito dele, como que deve ser, como que vai ser. Então como que o João Batista ensinou? Aquele que tem 2 túnicas. Princípio. Como é que você acha que vai ser o reino de Deus quando Jesus estabelecer ele nesse mundo? Primeiro Deus vai fazer uma coisa. Paulo diz que toda a criação ela faz o quê? Geme. Por que ela geme? Ela geme porque nós pegamos a criação de Deus, que Deus criou perfeito, e acabamos com ela. E aí Deus vai restaurar esse mundo? Deus vai fazer isso? Vai. Vai fazer, porque o milênio são 1000 anos. Ele vai restaurar o mundo. E aí muitos que não estão nem esperando Jesus, ou nem creem no reino de Deus, eles olha, então Jesus podia voltar logo, porque esse mundo que a gente vive aqui está por um fio. Eu sou a porta. A porta desse reino está aberta. A porta do reino é Jesus. Mas o grande problema na nossa vida é que a gente ainda está vivendo ainda a troco de sinal.
Mostra sinal, eu quero que faz alguma coisa. Olha, vem aqui que nós vamos provar que Deus existe, a sua vida vai mudar, sua vida financeira, tudo que está errado na sua vida. Olha, não é isso aí. O reino de Deus é demonstrado a partir de que quando eu fui apresentado a Ele e Ele entrou em mim, então eu passei a entender, a viver a partir do reino. Então para o reino de Deus não tem tempo. E aí Paulo, para dar um exemplo bem básico ou claro, abre a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Quando Paulo vai falar sobre esse reino, lá em Colossenses, capítulo 1 e versículo 13, ele diz assim, capítulo 1 de Colossenses, verso 13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Foi Deus que me colocou nesse reino, foi Deus que me tirou lá da potestade das trevas. Foi Ele que me colocou esse reino dentro de mim. E que a partir do momento que esse reino tomou conta da minha vida, então eu comecei a reger a minha vida por causa do reino. Então, se o reino de Deus, plenamente, ele vai se estabelecer e vai ter uma grande mudança, até governamental, de tudo. Porque aí nós vamos aprender a lidar com o que a gente ganha. A gente vai aprender a lidar com aquilo que a gente tem. A gente vai aprender a lidar com tudo. Há alguns anos atrás, a economia americana teve que injetar 300 bilhões de dólares de dinheiro de papel para que eles não quebrassem por causa da bolha imobiliária. Porque não teve um sábio lá para falar assim, ó, querido, essa casa aqui, ela só vale 30. Ela não vale 300. Então eles achou que nunca ia acontecer isso. E aí quando a coisa explodiu, que chegou o camarada lá e falou assim, ó, isso aqui não vale 300 mil dólares, vale 150 mil dólares. E aí então, para que aquilo não ruísse tudo, eles injetaram mais de 300 bilhões de dólares para salvar a economia do país. E aí então o apóstolo Paulo vem tratar isso no nosso coração, que esse reino vai cuidar de todas essas coisas. Esse reino de Deus vai mudar tudo. Esse reino de Deus vai trazer plena justiça. Então não viva o reino de Deus a partir de prová-lo. Viva o reino de Deus a partir que você conheceu Ele. Então você vai entender o que é verdadeira vida. A ser como esse filho do reino. Nós temos um religioso que era o principal da sua religião e ele nem sabia. O único entendimento que ele tinha de nascer de novo era voltar para o ventre da mãe. Não dá. E aí Paulo, com essa simplicidade, fala assim, olha, Deus, Ele nos transportou para o seu reino, olha, o reino de Deus. E se eu vou evangelizar uma pessoa e falar para ela assim, olha, Deus, na pessoa de Cristo, Ele salva o pecador pela graça. O seu sangue é o remidor dos nossos pecados. E o dia que esse rei estabelecer o seu reinado de justiça, tudo vai mudar. Mas só vai mudar quando Ele fazer isso? Ou eu vou ter que trabalhar para isso acontecer também? Ou minha vida vai ter que se movimentar para isso acontecer? Se eu quero que uma criança não fique na rua e aprenda de Deus e aprenda a tocar uma flautinha, só falar não resolve. Eu vou ter que meter a mão na massa. Nós achamos que escolinha bíblica não é culto. Não é isso? Escolinha bíblica é culto, viu? Tem música, tem oração, tem palavra de Deus. Sabia? Gente que acha que a flautinha, as crianças vêm aqui, Porque a gente tem essa concepção de culto, que culto é aquilo. Música, oração, pregação. Nós perdemos o culto eterno de cultuar a Deus a todo momento. É isso que o reino de Deus veio resgatar em nós. Que o culto não é só na quinta e nem no domingo à noite. Que o culto é todo dia. Bom,
Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Vamos ver como é que era o dia de Jesus. Só para a gente ficar pensando um pouquinho. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Como é o dia de Jesus? Aquele que prega o reino, aquele que é o próprio reino de Deus, que vai estabelecer uma grande mudança no mundo. Como é que é o dia dele? Sabe como é que é o dia de Jesus? Olha só, ele começa no capítulo 1 e no versículo 21. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele fazer o que na sinagoga? Então no dia de sábado, que era um dia para Jesus fazer o quê? Descansar. Não é isso? O que ele faz? Ele vai para a igreja logo cedo. Porque tem que ensinar. Então o dia de Jesus, do descanso dele, aí a gente fica, meu descanso, porque eu tenho que descansar. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Vai chegar um dia que nós vamos querer fazer as coisas e não vamos poder. Então aproveita a força que você tem e faz. O dia de Jesus começou, logo de manhãzinha já foi para a sinagoga, versículo 21, e já foi ensinar. Muito bem. E Jesus passou esse período ali, na sinagoga, ensinando, falando da palavra de Deus, versículo 29. E saindo ele da sinagoga, foram com Tiago e João, diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão é a sogra de Pedro. Achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Versículo 31. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou e passou ela a servi-los. Então, Jesus saiu da sinagoga, ele já encontrou seus discípulos, saiu ali, o discípulo já falou assim, olha, a sogra de Pedro está doente. Vamos lá ver ela. Ah não, hoje é dia do meu descanso. Amanhã eu vou lá. Deixa para amanhã. Não, vamos para as casas da sogra de Pedro. Vamos lá ver a sogra do Pedro. Vamos curar a sogra do Pedro. Muito bem. É o dia de Jesus. Versículo 32. À tarde, ao cair do sol, porque que dia que é mesmo? Sábado. O judeu entende que o dia termina quando o sol se põe. Então, olha só o que aconteceu. Jesus saiu da sinagoga, foi curar a sogra de Pedro, já saiu. Quando chegou de tardezinha, hoje nós vamos ter um dia? O dia foi tranquilo hoje, né? Tá bom. Deu a entardecer, caiu o sol. Trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados, e toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, e não lhe permitindo que falassem, porque sabia quem ele era. Se você for lá ver no relato de Lucas, Lucas traz assim, meus irmãos, uma coisa bem interessante. Lucas fala que Jesus colocou a mão sobre cada Jesus tinha uma multidão na frente da casa. Ao entardecer, ele podia falar assim, pessoal, minha hora de atender já passou. Volta amanhã. Irmãos, todos os enfermos daquela cidade foram parar na porta de Jesus. E a Bíblia diz no Evangelho de Lucas que ele colocou as suas mãos sobre cada um deles. Isso é o reino. Isso é mostrar o que é o reino. Isso é viver como o reino vive. Vai ter uma mudança, mas nós que pertencemos ao reino, nós estamos preocupados com a gente. Quando nós deveríamos estar preocupados com aqueles que necessitam. Porque o meu mestre, ele me ensinou e ele deixou o exemplo para mim fazer. Ele colocou a mão sobre todos eles, um por um. Jesus atendeu todos. Terminou o dia de Jesus? Versículo 35. Então você imagina, se pôs o sol, atendeu toda aquela multidão, não deixou ninguém ir embora sem ser atendido. Versículo 35. Tendo se levantado à alta madrugada, saiu
e foi para um lugar deserto e ali... Então como é que é o dia de Jesus, irmãos? Aquele que é o reino dos céus, aquele que é o reino de Deus e aquele que prega sobre o reino. Então quando Jesus falava do reino, a pessoa olhava para ele e falou, realmente vai vir uma mudança tão grande, porque eu nunca conheci uma pessoa como essa. Eu nunca conheci uma pessoa que está disposta a sacrificar o dia do descanso, o dia dele, a noite, qualquer hora que for, por causa de uma alma necessitada. Então esse é o reino que eu passo a viver a partir do que eu conheço ele. Aí eu entendo o que é vida e por que eu vivo e qual que é o propósito da minha vida. Porque o propósito da minha vida nesse mundo é o quê? Esse é o evangelho do reino, que veio mostrar para as pessoas que vai ter uma grande mudança. E que os filhos desse reino deveriam já estar vivendo assim. Porque para muitos vai ser uma novidade. Até para muitos cristãos. Eu vou ter que ser assim? Poxa, nem sabia. Eu vou ter que agir desse jeito com as pessoas? Vixe, eu não sabia disso. Porque eu só fui na igreja, ouvi um monte de coisa lá, mas... Jesus acordou cedo. Os discípulos nem viram Jesus sair. Olha, eles nem viram. E quando eles foram achar Jesus, Jesus estava orando, e o discípulo diz assim, Senhor, está vindo uma multidão aí para... Ele falou, não, importa que eu vá para outros lugares pregar a palavra de Deus. Isso é o reino de Deus. Pessoa pergunta para você, por que você prega a palavra de Deus? Porque Deus mandou. Tá bom? Tá respondido? Não é porque eu sou amilenista, calvinista, arminiano e não sei o que mais lá. Não. Eu prego o evangelho porque Deus mandou. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda, fazei discípulos. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o reino. Esse é o reino que eu não tenho que ficar perdendo meu tempo, ficar provando para ninguém que ele existe. Eu tenho que viver a partir de que ele me encontrou. Eu fui transportado para ele. A porta estava aberta. Vamos encerrar lendo o que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Há muitos ainda vivendo, querendo provar que Deus existe, que o reino de Deus existe. Não fica preocupado com isso. O que você tem que fazer com que as pessoas ouçam e entendam é que você realmente descobriu a verdadeira vida a partir desse reino. Filipenses, capítulo 1, versículo 21. A declaração de um filho do reino. Portanto, para mim, o viver é Cristo. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa é a declaração do Filho do Reino. Esse é aquele, meus irmãos, que a grande mudança já aconteceu nele e através dele. Ele já não tem mais problemas. Porque ele é um filho do reino. Ele prega o evangelho do reino de Deus. E esse reino de Deus que entrou nele, faz parte da sua vida, é aquele reino de Deus que diz assim, eu sei ter e sei também não. Mas como eu pertenço a esse reino, tudo eu posso no Rei que me fortalece. Então esse é o reino de Deus, esse é o evangelho do reino. O evangelho que muitos querem provar e não viver. Provar para outro. Um reino de Deus só em palavras não vai adiantar. Porque Paulo deixou bem claro que o reino de Deus não consiste somente em palavras, mas em poder. O poder de você mostrar para uma outra pessoa que você foi transformado. Nosso irmãozinho trabalha numa empresa
E acho que é psicóloga, né? Foi fazer um teste de aptidão com ele. Para ver se ele tem aqueles desejos de crescer, de ser grande, de, né, se tornar um chefe, um líder. Aí ele foi respondendo as perguntas. Aí quando terminou o questionário, ela olhou para ele e disse assim: o seu deu 2. Depois eu vou conversar com você. Tá bom. Então, você sabe o que é 2? Não. É uma pessoa que serve. Eu falei, ô Senhor. É isso aí. É o reino em nós e dentro de nós. Mas isso daqui, a mulher falou para ele, isso daqui é você mesmo ou é o que você aprende lá na sua igreja? Aí ele respondeu para ela, tira o aprende e coloca transformado. Você acredita que uma alma pode ser transformada? Uma natureza pode ser transformada? É quase impossível. Então eu vou dar o endereço para você. Rua Humberto Polísio, 399, culto de quarta-feira e sábado à noite. Pode ir lá. Vai lá. Transformado. O questionário deu. Você é uma pessoa que serve. Então Paulo diz, o viver para mim é Cristo. Eu descobri realmente a minha vida a partir de que esse reino se estabeleceu na minha vida. E uma coisa que Jesus disse, meus irmãos, que tem que ficar dentro do nosso coração gravado é assim, ó. Que o vosso trabalho no Senhor não será vão. Então vou dizer uma coisa para você. Mete a mão na massa. Trabalha muito. Se dedique muito. Porque o reino de Deus vai trazer muitas mudanças. E aí, meus irmãos, se for no nosso tempo, nós não vamos ter problema nenhum, porque nós já estamos fazendo aquilo que o reino manda. O viver para mim é Cristo. Muito bem. Recados. Próxima semana é dia 13. Dia 13 é segundo domingo do mês. E se Deus assim nos permitir, é dia da oferta missionária e também da oferta da Kombi. Então nós temos o gasofilácio lá. No dia 13 você pode trazer sua oferta e colocar lá no gasofilácio. Quando nós falamos de oferta para comprar essa Kombi, eu quero que os irmãos entendam uma coisa bem simples. Nós não estamos falando de direito, ou seja, que você tem que fazer. Tá bom? Nós falamos em misericórdia, não em direito. Porque a gente não fala em direito com Deus. O leproso chegou em Jesus e disse assim, se o Senhor quiser. Eu já estou há muito tempo leproso, meu corpo está todo tomado. Mas se o Senhor quiser. Pronto. Fala de misericórdia, não de direito. Então é por misericórdia mesmo, irmãos. Dia 13 vai ser a nossa oferta da Kombi. E que Deus abençoe todos. Bom, coral. Se dia 13 é domingo, sexta-feira é dia 11. Coral. Vamos começar às 19h30. Você que faz parte da igreja, você é membro, você está convidado a participar do coral, tá bom? Dia 11, a partir das 19h30. Você pode chegar um pouquinho mais cedo, tá bom? Vamos trabalhar.